Nós saudamos a todos com a paz do Senhor. Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma bênção para desenvolvermos o nosso estudo. Senhor Deus, bendizemos o Teu nome, glorificamos a Ti. E nesta hora, Senhor, pedimos o perdão, a Tua misericórdia. Auxilia-nos, Senhor, neste estudo, que possamos, ó Pai, aprender um pouco mais de Ti, que possamos ter experiências, Senhor, com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus amados. A gente vai tratar o nosso assunto de hoje. Iremos estar falando da grande prostituta do Apocalipse. E eu vou deixar bem claro aqui, irmãos, que quando nós tratamos muita coisa do Apocalipse, nós não podemos nunca fechar um assunto e falar, peremptoriamente que este assunto está fechado, isso é isso, porque o Apocalipse ele fala muito por parábolas, por figura de linguagem, e a gente traz um fato mediante que a gente, naquilo que nós conhecemos, mas não quer dizer que nós somos o dono da verdade. Nós trazemos, fazemos algumas deduções, fazemos algumas comparações, algumas conjecturas, algumas analogias, mas não necessariamente nós tomamos para nós como que isso é a única e pura verdade. Nós jamais vamos falar isso, a não ser aquilo que a gente vê que perfeitamente, que não tem interpretação, o texto ele é claro e ele está falando, e nisso nós temos como uma verdade absoluta e fechamos questão. Mas naquilo que nós fazemos algumas analogias, nós não fechamos uma questão, até mesmo porque seria soberba da nossa parte. Então, eu sempre gosto de tratar desta maneira, para não ficar parecendo que fomos tendenciosos, porque muitas vezes nós somos tendenciosos para aquilo que nós queremos. Essa é que é a verdade. Nós muitas vezes somos tendenciosos e tendenciosos até por demais. Então a gente devemos nos refrear, analisar e passar desta maneira. Mas aquilo que também nós passamos é aquilo que estudamos, é aquilo que oramos ao Senhor, pedimos a Deus discernimento para passarmos aquilo que precisamos passar para a igreja, para que possamos aprender. Porque muita gente hoje não gosta nem de falar de Apocalipse. Principalmente no momento em que nós vivemos, mas eu sempre falo isso, o crente ele não está vivendo de medo, assustado e nem surpreso. O crente ele vive pela palavra de Deus. Nós tomamos conhecimento da palavra, aprendemos pela palavra, somos libertos pela palavra, temos fé pela palavra de Deus, então nós não estamos surpresos com nada. Vamos dar início aqui à nossa leitura. A palavra de Deus no livro do Apocalipse, capítulo 17, versículo 1 até o 8. Apocalipse 17, versículo 1 até o 9. Perdão, falei 8, mas é até o 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata,
e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi e já não é, há de subir do abismo e irá à perdição, e os que habitam na terra, cujo nome não estão escrito no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é mais que virá. Aqui é sentido que quem tem sabedoria, as 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada até aí. Irmãos, nós que já caminhamos há algum tempo no Evangelho, e existe sempre um costume de que, quando se falava da grande prostituta do Apocalipse, e sempre as pessoas sempre denominaram: isso é a igreja de Roma, e eu não vim aqui falar que não seja não, porque as características que nós vemos, elas são bem claras relacionadas a isso. Mas eu vou chamar a atenção que quando a gente fala de prostituta, a gente tem que ver bem o que é uma prostituta no sentido da palavra. Por quê? Porque eu falo isso? Hoje nós vemos que já não é mais só lá a igreja de Roma que se enquadra nesse contexto. Embora as igrejas ditas evangélicas, elas não têm essa roupagem que lá em Roma tem, mas elas também agem como prostitutas, no sentido de dinheiro, grana, de desejo, da materialidade da coisa. Então ela também se enquadra, e nós vamos tratar também disso, para não ficar dentro dessa questão, é só do lado de lá. Conforme eu gosto de sempre falar aqui em alguns vídeos, que a nossa intenção não é denigrir ninguém, não é causar polêmica, nem ofender religião, nem a fé de outras pessoas, mas sim estudar, falar, mostrar aquilo que escrito está na palavra de Deus. Então nós lemos aqui que a palavra ela vem falando da grande prostituta. E aí nós vamos ver aqui uma definição de prostituta. Aí quando a gente vê prostituta, mulher que pratica atos sexuais em troca de dinheiro. Mulher prostituta, ela pratica atos sexuais em troca de dinheiro. E na Bíblia, a prostituição, ela também fala, definindo a prostituta também como aquela pessoa, aquela mulher que pratica as relações sexuais em troca de dinheiro. Mas também ela nos fala de infidelidade a Deus. Nem sempre a prostituição ela está só relacionada ao sexo,
essa questão de troca do sexo por dinheiro, mas ela está também, muitas vezes, biblicamente falando, relacionada à infidelidade a Deus, relacionada à idolatria. E o que é idolatria? Cultuar outro Deus que não seja o nosso Deus. Então aí a gente já vai identificando também o que pode ser. Por isso que eu falei que nós não devemos ficar só ali numa situação. Vamos ali e falar, não, lá da religião do outro e esquecer da gente. A palavra de Deus diz que é uma espada de dois gumes. Dois gumes. Ela tanto conserta de um lado como conserta do outro. Entendeu? Ela fala para lá, mas fala para cá também. E principalmente, se a palavra de Deus ela não falar para mim, eu não estou pregando com verdade. Ela tem que... Sempre também quem está pregando, quem está falando, ele tem que trazer e tem que viver aquilo. Então, conforme nós falamos que a prostituição também ela está relacionada à infidelidade para com Deus, para a idolatria. E aí nós iremos ler aqui no livro do Êxodo 34, versículo 15. 34, versículo 15 do livro de Êxodo. Fala assim: para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado deles, comam dos seus sacrifícios. Então, esse texto eu amei tê-lo colocado logo aqui desse jeito, porque já demonstra que se a gente começa a ter alguma outra coisa no lugar do nosso Deus, nós estamos nos prostituindo atrás de outros deuses. E quando eu falo isso, irmãos, outro Deus não precisa ser somente uma imagem, uma entidade não, tá, irmãos? Outros deuses são carros, outros deuses são casa, outros deuses pode ser marido, esposa, filho, filha, dinheiro, bens materiais de um modo geral, pastores, bispos, apóstolos e tantos outros aí. Muitas vezes pessoas começam a idolatrar esse tipo de gente e colocam até no lugar de Deus. Deus é um só e é Ele que nós devemos adorar. Então, nós já estamos entendendo. Prostituição, prostituta, ela está relacionada. Aquela que pratica atos libidinosos, atos sexuais por troca de dinheiro, mas também, biblicamente falando, não é só isso, mas aquele que tem outro Deus, que adora outro Deus também, ele está praticando a prostituição. E aí, para nós simplificarmos aqui, ter alguma coisa ou alguém mais importante na nossa vida que o Senhor Jesus Cristo, isso está o quê? Relacionado à prostituição. E de um modo geral, nós vemos que a prostituição ela está relacionada, veja bem, irmãos, que a prostituição ela está relacionada a um espírito que age e influencia as pessoas, sempre com o objetivo de quê? De afastar as pessoas de Deus. Então, irmãos, isto é sério. Pastor, agora o senhor está inventando coisa. Não, meu irmão, eu não gosto que fique só nas minhas palavras. Eu sempre gosto de estar dando o texto bíblico, a referência daquilo que eu estou falando, para não acharem que agora nós criamos aqui, eu criei,
uma nova religião e estou inventando coisas. De maneira nenhuma. Então, conforme eu falei, a prostituição, ela está relacionada a um espírito que age e influencia as pessoas. Qual é o objetivo? Afastar as pessoas de Deus. Oséias 5, versículo 3 e 4. Oséias 5, versículo 3 e 4. Oséias é depois de Daniel, se alguém estiver procurando. No versículo 3 e versículo 4, a palavra de Deus nos fala assim: Eu conheço Efraim, e Israel não se esconde de mim, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Não quero ordenar as suas ações, a fim de voltarem para o seu Deus, porque o espírito da prostituição está no meio deles, e não conhecem o Senhor. Então, quando o Senhor fala para nós não andarmos em meio a outras pessoas, a outros deuses, porque há um espírito de prostituição que incentivam as pessoas a se afastarem de Deus. Por quê? Porque quem tem um espírito de prostituição, ele vai fazer a vontade do adversário. Quem leva a vida desse jeito vai fazer a vontade do adversário. E aqui nós estamos falando espiritualmente. Por quê, irmãos? A prostituta, ela não tem pudor, nem honestidade e nem modéstias no se vestir. Porque ela está sempre vestida à vontade, de maneira sensual, a chamar a atenção do seu cliente. E aqui eu vou abrir um parênteses para quem diz que a Bíblia ela não fala de vestes. Quando se fala de se vestir com honestidade, modéstias. E quando eu falo isso, irmão, eu não estou falando aqui que a mulher tem que vestir. Tem roupas para homem e tem roupa para mulher. Assim como a mulher se vestir uma calça, desde que seja decente, que não marque seu corpo, não seja transparente e for decente, ninguém está falando aqui, a mulher tem que vestir vestido e saia, que se botar uma calça que seja decente, está errado. Eu não estou entrando nesse mérito, mas eu estou afirmando que, e as pessoas falam, isso é usos e costumes, mas a Bíblia fala sobre usos e costumes, de como que deve ser vestida. A Bíblia diz que tem que a roupa ela tem que ter honestidade, pudor e modéstia. E aí a gente vê que a prostituta ela não tem pudor, ela é despudorada. E aí, conforme eu falei, dizem que a Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala sim. A Bíblia nos ensina sim. Ela fala sim de todas essas situações. A Bíblia fala de usos e costumes, de como se vestir? Sim. E para que não fique aqui somente nas minhas palavras, nós vamos abrir em 1 de Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 de Timóteo 2, versículo 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Então, irmãos, quem acha, a Bíblia não trata nada de usos e costumes, isso é quem muitas vezes quer fazer bagunça. A Bíblia, ela trata assim. Ela não diz que tem que ser calça, tem que ser isso, tem que ser aquilo outro. É com pudor, com honestidade. Que a mulher ela tem que se ataviar.
com modéstia. E a prostituta, ela não tem pudor. Ela não tem honestidade. Ela não se veste dessa maneira. Os valores éticos da prostituta são valores baixos. Os valores são baixos. Por quê? Porque ela topa qualquer coisa em troca do dinheiro. O valor dela é só o valor monetário. Desce a tal ponto para poder conseguir esse tipo de coisa. E valores baixos devem ser evitados. O crente, o valor ético dele tem que ser alto. O crente ele tem que ter postura, ele tem que ter definição. Ele sabe que ele serve a Deus, ele tem que ter uma postura firme. Ele não é melhor do que ninguém, ele não é perfeito, ele não é um anjo, mas ele é firme nos seus valores cristãos, nos seus valores éticos, valores morais. Uma definição do que são valores éticos é o conjunto de características de uma pessoa ou organização que determina a forma de relacionamento e interação com outras pessoas e até com o meio ambiente. E qual é o valor? Como é que nós interagimos? Será que nós temos valores éticos altos? Será que ou levamos de qualquer maneira? Então a gente tem que ir colocando todas essas coisas. Nós que somos crentes, na qualidade de crente, quais são os valores que nós temos exercido na nossa vida? O que nós damos valor? O que é ter uma vida cristã com valores éticos bem definidos? Então, isso são coisas que nós devemos raciocinar sempre. E eu vou aqui trazer uma fala, partindo desse princípio, que a prostituta pratica os seus atos com qualquer um, fazendo qualquer coisa para ganhar dinheiro. Entendemos hoje que o espírito de prostituição não está relacionado, olha aí que eu comecei falando lá no início, a uma instituição específica. Mas em qualquer lugar que nós vemos hoje que o objetivo não seja pregar a salvação em Jesus Cristo e que os interesses são outros, nós vemos a atuação desse espírito de prostituição no meio das igrejas de um modo geral. A prostituta ela não tem compromisso com nenhum dos seus clientes. Ela quer o dinheiro ali e acabou e pronto. E aí o cliente deu o dinheiro, ela atende aos anseios do cliente e faz tudo aquilo que o cliente quer. Porque ela não tem compromisso. Não quer saber de nada. E aí, dentro disso aí, a gente já começa a ver, fazer também uma analogia de instituições aí, de pessoas que dizem crentes evangélicas, que são cristãs e tem tantas e tantas pessoas, mas não tem esse compromisso de ensinar, doutrinar, e muitas vezes só quer trazer coisa para agradar, para pegar dinheiro do povo. Essa que é a verdade. E aí nós vamos ver como é que a igreja ela foi estabelecida. E nós devemos prestar muito bem a explicação de quando, onde e por quem a igreja ela foi estabelecida. A igreja ela foi estabelecida na terra por Jesus Cristo. E como é que isso aconteceu? Jesus, na sua primeira vinda, ele nos trouxe o perdão dos nossos pecados e a salvação através do sacrifício na cruz do Calvário. Isso todos nós sabemos. Se não sabemos, deveríamos saber. Então ele traz o seu perdão. Lá na cruz do Calvário, ele derrama o seu sangue puro para nos purificar de todo o pecado. E eu já vou abrir logo aqui em 1 de João, capítulo 1, versículo 7. Que eu não gosto de ficar somente nas minhas palavras. 1 de João, capítulo 1, versículo 7.
Firmei aqui que Jesus ele derrama o sangue dele na cruz para nos purificar de todo pecado. A palavra fala assim: mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Jesus ele derrama o sangue dele lá na cruz do Calvário para purificar do pecado e vai estabelecendo a igreja dele aqui na terra. E aí ele morre, é enterrado. A palavra de Deus diz que 3 dias ele estava no sepulcro, mas a palavra de Deus diz que ao 3º dia ele ressuscitou, e na sua ressuscitação nós ganhamos a vida eterna. O senhor está inventando agora coisa? Não. É palavra de Deus. Efésios 2, 4 a 7. Efésios 2, versículo 4 até o 7. Assim nos diz a palavra de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua glória, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Então Jesus ele morre, derrama o sangue, ressuscita ao 3º dia para nos conceder a vida eterna, e ele estabelece a sua igreja aqui na terra. Ele deixa ali o colegiado ali, os apóstolos na face da terra que aprenderam com ele ali, e a gente vê que a igreja ela foi estabelecida por Cristo. E aí a igreja é chamada igreja apostólica. E já já nós saberemos por que eu estou falando isso. O conselho de Jesus, que o Senhor deixou ali para os apóstolos, quando a igreja ela foi formada. A gente vê aqui em Atos 1, 4 a 8, Atos dos Apóstolos 1, versículo 4 até o 8, fala assim: E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouviste, porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunidos, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhe: Não vos pertence a saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. E aí aqui nós lemos a igreja sendo estabelecida, e se os irmãos lembram, a gente estava, na nossa leitura que introduzimos, fala dos que foram perseguidos, daqueles sangue que foram derramados e sangue das testemunhas de Jesus. E aqui nós vemos quem são as testemunhas de Jesus. Aqueles que foram perseguidos por Roma, aqueles que sofreram, aqueles que estiveram vivendo dentro dessa maneira. E aí nós vemos que, a partir desse momento, a igreja apostólica, ela foi criada. Por que a igreja apostólica? Ali ela foi constituída pelos apóstolos, a doutrina dos apóstolos que aprenderam com Jesus. E aí quando a gente vê que era a igreja apostólica, só que tem uma grande diferença. Ela é a igreja apostólica de Jerusalém. Porque a palavra de Deus diz assim: não se ausentem de Jerusalém. Então ela foi criada
em Jerusalém, era de Jerusalém, não era igreja apostólica romana, católica romana, era a igreja de Jerusalém. Os apóstolos estavam em Jerusalém. O conselho para os apóstolos foi: ó, não se ausentem de Jerusalém. Aqui no versículo 4 do capítulo 1 de Atos. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Então, a gente já começa a ver que, já começa a diferenciar. Eu fiz isso, irmão, porque tem gente que acha que a igreja romana, ela foi a primeira. Irmão, a igreja católica romana, ela só apareceu 300 anos depois. Roma, ela antes disso vivia num paganismo muito grande, e por volta do ano 313, alguma coisa, foi quando a igreja, a religião cristã, ela foi colocada como obrigação ela passou a ser a religião do governo, pelo imperador Constantino, entendeu? Então, a igreja, quando tudo isso aconteceu, a igreja ela já estava constituída. No ano 300 e alguma coisa, a igreja de Cristo, ela já estava estabelecida, tanto que ela sofreu muitas perseguições ao longo da história. E aí, para que a gente não fique aqui só nas minhas palavras, eu vou abrir aqui em Atos 2, versículo 1 a 3. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, o Senhor já vinha operando, já vinha preparando um povo que já tinha comunhão, que já caminhava na presença do Senhor. Então, a igreja de Cristo já estava estabelecida. E aí, como vemos, a igreja ela já estava estabelecida. Por isso que devemos o quê? Atentar para a palavra, buscar dentro da palavra, para nós não sermos enganados, para não ficarmos tudo aquilo que vamos ouvir. E se você não sabe, você acaba acreditando. Porque a primeira igreja é a igreja de Roma. Não existe isso. A primeira igreja que já estava estabelecida era a igreja apostólica de Jerusalém, a igreja que havia sido estabelecida por Jesus ali em que ele assinou. Então, acreditar que a gente... porque a igreja romana ela é a primeira... Não, isso é balela. Isso te ensinaram de uma maneira errônea. Vamos ler aqui Atos 2,47 para desmistificar tudo isso. Atos 2,47 fala assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Isso já aproximadamente 300 anos antes da igreja de Roma ser estabelecida. E aí nós vamos ler Atos 15, versículo 4. Atos, versículo 15, versículo 4. E quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja e pelos apóstolos e anciãos, e lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Isso aqui já falando de Paulo, Barnabé, quando eles chegaram ali em Jerusalém, a igreja já estava ali estabelecida, como nós já estamos falando. Então, eu faço questão de tudo isso ser bem explicadinho, irmão, para que a gente seja esclarecido mediante a luz da palavra.
Não adianta a gente ouvir de homens, de boca, e sem que a palavra ela nos dê essa referência. Aí, quando a gente tem a referência dada pela palavra, nós podemos afirmar com certeza. Então, nós estamos vendo aqui que a igreja ela já estava estabelecida, a ponto de ser perseguida. Atos 12, versículo 1 ao 4. Atos 12, versículo 1 ao 4. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então a gente vê que a igreja ela já estava estabelecida, era a igreja formada por Jesus Cristo e já era perseguida. Então essa questão, a igreja veio de Roma, que foi a primeira, isso é mentira. Leia a palavra, busque da palavra que você vai ver. E a gente vê aqui a perseguição do rei Herodes. E esse Herodes aqui é o Herodes Agripa. Não é o mesmo Herodes que mandou matar os meninos na época do nascimento de Jesus Cristo. Esse Herodes aqui é o Herodes que foi comido por bichos, porque não deu glória a Deus, se achava muita coisa. O crente, o homem, ser humano, nós não somos nada. Toda a nossa glória, toda a honra, ela tem que ser do Senhor. Porque senão nós somos comidos de bicho. Não necessariamente, literalmente, mas estamos sem vida se nós não dermos a honra ao Senhor. Atos 12, 23 fala assim: e no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e foi comido de bicho e expirou, morreu. Porque ele não deu glória a Deus. A honra, toda a glória, ela tem que ser dada a Deus. Se ela não for dada a Deus, o homem está morto. Ele não tem vida. E aqui, conforme a gente sempre afirma, a vida é só no Senhor. Então, a gente entende que a primeira igreja é a igreja de Roma. Pedro era pastor também nessa igreja. Pastor, bispo, presbítero tem o mesmo significado. Vai ser o mesmo ofício. E a palavra de Deus mostra que Pedro era pastor nessa igreja. Eu estou aqui mostrando aqui bastante referências para depois não ficar dúvida de que a igreja ela já estava estabelecida. 1 Pedro 5, versículo 1 fala assim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 fala assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Então, irmãos, toda essa parte nós vimos que Pedro era pastor, a igreja já estava estabelecida, Pedro era presbítero, pastor, e não era bispo, não era papa, conforme muita gente diz aí, Pedro foi o primeiro papa. Isso não condiz com a verdade. E Pedro não foi para Roma, a palavra de Deus não mostra que Pedro foi para Roma. E aí nós vemos igreja estabelecida, tudo já direito conforme o Senhor tinha estabelecido. E aí a gente agora vai entrar dentro daquilo que quem poderia ser a grande prostituta do Apocalipse. A princípio nós falamos que a partir do ano 300,
através de Constantino, a religião cristã passou a ser a religião do governo por imposição, sendo imposta. E aí a gente vai ver que o evangelho verdadeiro, genuíno, ele jamais é imposto, mas ele é oferecido, ele é apresentado. Nós falamos de Jesus para que, através do evangelho, o Espírito Santo convença as pessoas e elas venham se render, são voluntárias. O evangelho ele não pode ser imposto. E aí a gente vê que quando começou a igreja católica romana, já foram 300 anos depois da igreja de Cristo já estabelecida aqui, e eles introduziram o cristianismo ao que eles já tinham de paganismo. Só que eles introduzem o cristianismo, mas continua com todo o envolvimento do paganismo no meio deles ali e com toda aquela força ali. E hoje nós vemos que a igreja romana é uma igreja que tem feito toda a força já desde os anos 60, em que ela tenta de todas as formas o ecumenismo, reunir todas as religiões em torno dela. E a gente vê que no Apocalipse isso vai acontecer. Que nós temos duas bestas, uma religiosa e uma política. Uma política em que quer reunir todas as nações em torno dela para que ela mande em todo o mundo um governo mundial, conforme nós temos visto bem aí essa questão do que está acontecendo aí, essa doença em que eles estão parecendo que estão ensaiando como começar a dominar, medo de um modo geral, e achando, agora nós temos que ter uma organização única para dominar para a questão sanitária. Irmãos, nunca, jamais a questão sanitária daquele que está lá no norte, no nordeste, ou lá na África, ou aqui numa Argentina, ou numa Suécia, será a mesma. Nunca vai acontecer isso. São situações diferentes. Então isso é uma balela. Isso é uma mentira para que seja dominado todo mundo, preparando para o anticristo. Mas isso já é um outro assunto. Então a gente volta aqui para a questão da grande prostituta. Então a gente vai ver que vai querer uma exercer o poder político e uma vai querer exercer o poder religioso, uma só religião. E que toda a terra vai estar envolvida nessa questão. E aí nós vamos ler aqui Apocalipse 13, versículo 11 e 12. E vi subir da terra a outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e falava como o dragão, e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Então a gente vê que eles querem reunir todo mundo em torno de um conceito só. E aí a gente começa já a identificar que eles querem, nós vamos reunir porque nós temos o amor. Deus é amor. Então coloca aqui todo mundo no mesmo jeito, todas as religiões. Isso é o falso amor, dizendo que não, se você não aceita outras religiões estarem junto contigo no mesmo lugar, praticando o culto ecumênico, você não tem amor, você tem intolerância religiosa. Irmãos, não existe isso. Nós somos de Deus, o Senhor é único. E existe uma intolerância religiosa em tantos outros lugares. Qualquer coisa que aconteça dentro de uma igreja,
Pode ser alguém perdeu uma unha. É um escândalo que vem em letras garrafais. O que acontece aí em outros templos, aí em outro tipo de religião, às vezes ninguém fica sabendo. Não tem muito tempo, um engenheiro ele foi encontrado morto num banheiro aí de um centro espírita. Isso veio uma notinha desse tamanho. Se isso fosse numa igreja, irmãos, meu Deus do céu. Aí a gente vê de onde é que vem as grandes, de onde vem a grande intolerância religiosa. Então, tudo isso aqui foi para nós identificarmos a igreja de Cristo estabelecida. E aí agora nós vamos passar para os grandes sinais em que a gente identifica a grande prostituta do Apocalipse. E a gente vai aqui destrinchar um pouco o capítulo 17 que nós já lemos. Dominará sobre todas as nações. Como é que a gente entende isso? Versículo 1 e 2. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo dizendo-me, vem mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, ou seja, todos os reis da terra, e aí a gente vai vendo que quem, nesse momento, quer reunir todas as religiões ao seu redor. A gente viu aí o Papa reunindo o muçulmano, judeu, espírita, budista e tantas outras coisas em nome do amor. Então a gente começa a identificar essas coisas aqui. A gente passa a ter essa visão e a gente começa a enxergar dessa maneira. Quem está querendo reunir todas as religiões ao seu redor. Não é a igreja evangélica. Pelo contrário, nós somos chamados de intolerantes. Então, essa é uma da característica da grande prostituta do Apocalipse. Dominar aquele que todos estejam ao redor dela. E nós lemos aqui. E aí no versículo... E para a gente entender melhor, a gente vai lá no versículo 15. Porque a Bíblia ela vai se explicando. Olha o que diz o versículo 15 a respeito dessa situação. E disse, as águas que viste, porque ela estava sobre muitas águas que nós lemos aqui. As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões e nações e línguas. Isso é o versículo 15 do capítulo 17 que nós estamos destrinchando. Porque olha o que diz aqui o primeiro, mostrando que ela quer. Ela estava assentada sobre muitas águas, versículo 1 do capítulo 17. Ou seja, e ela estava assentada, e disse, mas as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos e multidões de nações e línguas. Então a gente já entende quem está querendo estar sob o domínio de todas as nações e línguas e que todos fiquem ao seu redor. No versículo 4, capítulo 17, nos mostra as cores que essa prostituta usa. A gente entende que uma igreja usa, fala assim, a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio de abominação e da imundície da sua prostituição. Irmãos, a gente vê pelas vestes sacerdotais que são usadas na igreja romana, essas cores. Então nós vamos fazer aquilo que eu falei. Nós vamos fazendo a dedução e a analogia. Qual é a igreja que anda com essas cores em suas vestes e templos revestidos de ouro? Não precisa a gente fazer muito esforço para atentarmos lá para os sacerdotes de Roma e tantos outros lá. Então a gente vai identificando essas características. E a gente vê que é uma igreja que herdou o paganismo. É uma igreja
pagã. E eu sempre lembro que Roma herdou o paganismo da Grécia, dos gregos. Eles tinham admiração pelos gregos. E os gregos tomaram o paganismo de quem? Da Babilônia. O centro da prostituição. Então, essa igreja, ela tem no seu paganismo, tem no seu interior a adoração, a ligação com o paganismo vindo lá da Babilônia. Olha o que diz no versículo 5 do capítulo 17. E na sua testa estava escrito o nome de mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Ou seja, o paganismo, a gente entende que ele já veio da Babilônia. Os gregos tomaram aquilo para ele e os romanos também tomaram para eles e vão empurrando com a barriga. E aí, rainha do céu, lá em Jeremias 7:18, Jeremias 44, 19 a 23, e aí rainha dos céus, tanto no paganismo, e se a gente vê aqui, a igreja de Roma também mandou alguém lá para o céu, como alguém que vai lá interceder por nós, e a Bíblia em momento algum nos fala isso. Então a gente vai vendo as características muito fortes relacionadas à igreja romana, como uma grande prostituta, do Apocalipse. E aí nós falamos, os apóstolos, a igreja como testemunhas de Jesus. E no versículo 6 e 7, a gente vai identificar qual foi a instituição que perseguiu a igreja de Cristo, matou seus membros nas arenas, coliseus, lutando contra leões, torturados em máquinas de fatiar corpos, eram colocados, eram como se máquinas fossem assim, ó, com lâminas, e botavam o crente aqui, e aquela máquina fechava, fatiava os cristãos, os corpos dos cristãos. Eram tochas humanas no jardim de Nero. E, irmãos, a gente fica vendo que a perseguição, ela se deu por quem que perseguiu? A igreja de Roma. Tanto que o Papa João Paulo II, ele, em um certo tempo, ele pediu desculpa pela perseguição. Entendeu? E a ordem é o quê? Não se admira com isso, não. Não se admira, não. Vamos ler o versículo 6 e versículo 7, que vai nos dar mais uma identificação de que seja a grande prostituta do Apocalipse. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Lembra? Ser mesmo essa testemunha? Lá no Atos 1. E vendo-a, eu maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta, que é atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, irmãos, nós não temos aqui que está... isso aí é mais um indício de que a Bíblia está apontando. Ó, vê quem perseguiu os crentes. Vê quem matou os servos do Senhor. Vê quem perseguiu, lançou nas arenas para lutar, serem comidos por leões. Foram perseguidos anos e anos da sua vida. Então a gente vai identificando. Vai identificando que existe uma igreja, uma instituição que fez todas essas coisas. E hoje vive ainda no paganismo. Os seus santos e tantas outras coisas mais. Então dá para nós fazermos essa análise, essa comparação. E aí nós vemos que no versículo 9, que fala assim: aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. E essa mulher, nós sabemos que ela é tratada como uma igreja, e ela está assentada sobre 7
montes. Interessante, irmãos, que o Vaticano ele está construído sobre 7 montes que estão em Roma. São esses montes: 1, Aventino; 2, Capitólio; 3, Célio; 4, Esquilino; 5, Palatino; 6, Quirinal; 7, Viminal. Então, é muita coisa que a gente consegue relacionar com uma com outra. Ver que todas as nações são... Por que grande prostituta? Porque ela prostituiu todas as nações. Porque tem outros deuses que não é o nosso Deus. A palavra de Deus diz que é só um nome que está sobre todos os nomes. Nesse nome é o único que nós temos acesso a Deus. Não tem João, não tem Maria, não tem Pedro, não tem José, não tem nada e ninguém, é só Jesus. Então nós vemos que existe uma religião que tentou colocar essas abominações para todo o mundo, para toda a terra. Então por isso que a gente identifica um tanto quanto ela como uma igreja servindo como uma grande prostituta. Mas a gente não vai ficar só em Roma. Também tem as nossas igrejas, que hoje elas estão muito preocupadas com a parte financeira das pessoas, fazem de tudo para agradar as pessoas. A prostituta, ela não faz isso, ela faz de tudo para agradar o crente, vai entrar dinheiro. E querem que essas pessoas deixem o seu dinheiro lá. Não tem compromisso em ensinar o povo a verdade, tem medo de ensinar o povo, tem medo de falar do pecado, porque o povo sai e não deixa dinheiro. Isso é falta de compromisso com a vida. A prostituta é assim, ela não tem compromisso com o cliente. Deixou o dinheiro, ela está ali e vai e fica de qualquer maneira. Então, irmão, nós não podemos ser essa prostituta. Nós temos que ter compromisso com o povo. O nosso objetivo nunca foi e nem será dinheiro. Não, nosso objetivo é pregar a palavra de Deus com verdade, ensinar a Bíblia. Nesses lugares não ensino, porque se ensina a Bíblia, o crente descobre a realidade e não dá ouvido a qualquer coisa. Porque nesses lugares não incentivam as pessoas a lerem a palavra de Deus. E aí a gente vê que a falta de compromisso é o quê? Uma característica da prostituta. Ela não tem compromisso com o seu cliente, assim como a igreja hoje, que se diz evangélica, que se prostitui, que faz de tudo para agradar as pessoas e esquece quando a gente está fazendo só a vontade do homem, agradando o homem, nós estamos agradando a Deus. Então, irmãos, que isso sirva de alerta. É uma prostituta do Apocalipse, mas também nós estamos sendo incluídos, porque uma das características da prostituta é querer dinheiro, fazer tudo por dinheiro e sem compromisso com o povo. E isso nós não podemos deixar de ter. Temos que ensinar a palavra, pregar o evangelho, custe o que custar, a qualquer preço. Mas devemos estar atentos a todas essas situações. A igreja de Cristo é noiva. É a noiva de Cristo. E não é prostituta. Nós devemos fugir dessa influência maligna, desse espírito de prostituição. Que o Senhor nos guarde de todas essas coisas e que possamos estar todos os dias na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Que toda influência maligna seja repreendida em nome de Jesus, para que o nome do Senhor seja glorificado na nossa vida. Que o Senhor nos abençoe e que nos guarde. Vamos estar orando ao Senhor. Bendizemos, Senhor, o teu nome e te agradecemos por este estudo, por esse período passado, aqui aprendendo um pouco mais de ti. Visita o teu povo, que possamos aprender, que possamos, ó Pai, termos a tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti. Fala com cada um de nós, nos conceda experiência, nos conceda, ó Pai, grandes experiências contigo. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Em nome de Jesus dizemos que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o nosso eterno Salvador,
as doces consolações e comunhão do Espírito Santo de Deus seja com todo o povo do Senhor espalhado sobre a face da terra até a volta do Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. A todos a paz do Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe e nos dê um dia, uma noite muito abençoada em nome de Jesus.